Bem-vindos à segunda parte do Porto Alive. Começamos agora por falar no cancro dos intestinos. Para isso contamos com o presidente da Europe Colon, uma associação portuguesa que tem como objetivo a luta e prevenção do cancro dos intestinos. Bem-vindo, Vítor Neves, presidente então desta associação. Acho que poderíamos começar por explicar o que é isto do cancro do colo retal. O cancro do colo retal, como a Maria disse muito bem, é o cancro do intestino grosso, e é provocado por pequenos pólipos que se vão criando no intestino, digamos que são criados pelo trânsito normal das fezes e que, se não forem detectados a tempo, podem degenerar e, portanto, podem criar células cancerígenas e mortais. Nós ouvimos muito falar de muitos cancros, entre eles o cancro da mama, são cancros muito falados. O cancro dos intestinos atinge muitos portugueses? São muito falados, é verdade, e foi uma das razões porque a Europa Colon de Portugal nasceu. Nascemos há cerca de 2 anos, ainda não temos. O cancro coloretal ou cancro do intestino é o de maior incidência em Portugal. Há, por ano, mais de 6.400 casos novos, com uma mortalidade superior a 50%, o que quer dizer que estamos a falar de mais de 10 mortes. Isso é tudo muito deu-me agora, assim, 2 ou 3 muito mais notícias Pois, que eu não estava à espera de ouvir. Portanto, sobrevivência 50%? A taxa de mortalidade é superior a 50%, portanto estamos a falar em cerca de 10 mortes por dia, mais de cancro do intestino em Portugal do que de acidentes de viação. E é exatamente por isso que é uma das missões da Europa Colon é provocar, e esse é um dos motivos por que estamos aqui, muito obrigado pelo seu convite, que se fale deste tema, porque não é um tema muito simpático, não vende, não é? Mas é bom que se fale porque faz parte do nosso corpo humano e nós todos podemos provocar atitudes preventivas que nos podem ajudar a que essa incidência também diminua. Eu acho que os portugueses funcionam muito à base de números, ou seja, se calhar em casa a atenção redobrou quando ouviram falar na taxa de mortalidade, que é de facto alta, não há como negar. Quais são as pessoas que devem estar atentas? A taxa de mortalidade é grande, como é óbvio, mas esta doença também tem uma característica interessante, é que se for detectada a tempo, tem 90% de probabilidade de cura. Portanto, está na mão de todos nós, e todos nós falo em todas as pessoas, pelas atitudes preventivas de cada um, e também nos organismos nacionais de saúde de Portugal, tentar criar as condições para que esta incidência diminua. E se isso for conseguido, elas vão acontecer. As áreas de risco desta patologia são todas as pessoas, homens e mulheres, a partir de 50 anos. É obrigatório que façam rastreio do cancro do intestino. Também as pessoas que têm ligações hereditárias aos portadores da doença, independentemente da idade, devem fazer o rastreio. De quanto em quanto tempo? Portanto, se alguém tem alguém na família, não deve começar a ter atenção aos 50, mas bem antes. Logo que se conheça que é positivo o aparecimento da doença nesse familiar. Portanto, os familiares diretos devem também efetuar o rastreio. E todas as pessoas que têm alguma sintomatologia, que nós entendemos que é a sintomatologia de risco, devem dirigir-se ao médico de família e, através de uma consulta, analisarem se é útil despistar esses sintomas de forma a que... Que sintomas são esses, Vítor? São vários, Maria. São desde as alterações habituais dos hábitos intestinais, cada um sem razão aparente, portanto, muita diarreia ou muita obstipação por períodos demasiado longos, o aparecimento de sangue nas fezes, emagrecimento ou cansaço sem razão aparente, dores abdominais, a sensação que o intestino não esvazia. Portanto, se todos que nos estão a ouvir tiverem este tipo de sintomas, devem-se dirigir ao seu médico de família e que ele, com certeza, saberá se haverá motivos ou não para que se faça algum diagnóstico de despiste. Portanto, é uma doença com características curiosas, ou seja, se for detectada a tempo, as coisas podem se alterar e o cenário não é tão negro. Contudo, é uma doença que muitas vezes faz com que os portugueses não queiram tentar perceber se a têm ou não. Ou seja, a forma, o rastreio não é simples e afasta muitas pessoas, não é? Maria, é simples, mas faz parte do outro tabu desta patologia que de facto faz engrossar a mortalidade e a incidência da doença. O método mais eficaz do diagnóstico é a chamada colonoscopia, que é a introdução de um tubo através do intestino grosso,
na sua totalidade e que por aí, portanto, consegue-se efetivamente descobrir se há alguma lesão ou se há algum pólipo que precisa ser extraído. Os portugueses, quando se fala em colonoscopias, arrepiam-se e, portanto, têm um medo nato, mas eu já fiz 3, portanto, aliás, quando o Vítor quando começou a falar, eu já estava a torcer-me toda. Exatamente, mas Maria, não há muitas alternativas. As alternativas é de nós escolhemos qual é o grupo. Ou continuamos a pertencer aos confortáveis, claro, que estamos sentados no sofá a ver televisão e deixamos que os sintomas vão evoluindo e nós vamos nos autoconvencendo que aquilo que é por qualquer motivo de alimentação da semana passada, de há 15 dias, de há 6 meses atrás, e há pessoas que andam com sintomas graves meses seguidos, ou então, e depois esses, se tiverem o azar de terem a doença, vão fazer os mesmos diagnósticos, vão ser submetidos a operações, podem ficar mutilados, vão fazer ciclos de quimioterapia. Os portugueses têm que escolher o que é que querem. Ou então sujeitam-se a um teste e agora já se podem fazer colonoscopias com sedação e, portanto, as pessoas, é um exame que se faz em 10, 15 minutos e, portanto, as pessoas têm que escolher eu acho que promovermos o rastreio, aliás, ele, em termos do Plano de Saúde Nacional, ele é obrigatório a partir de 50 anos, portanto, o Sistema Nacional de Saúde devia provocar que todos os portugueses fizessem o rastreio a partir de 50 anos e, se assim fosse, a doença estaria com certeza muito mais controlada. E se estiver muito curioso e, se calhar, a sentir alguns destes sintomas, aconselho a ir ao site, porque é um site muito completo. Estou a dizer já os parabéns, porque uma pessoa consegue-se aperceber exatamente do que é que trata a doença, quais os sintomas, tem tudo muito bem explicado. O número de apoio também acho que provavelmente está a passar em rodapé. Portanto, outros dos temas em que como conseguia perceber no site, é que a Europe Colon tem muita atenção ao apoio psicológico. Quando falo em apoio psicológico, não só à pessoa que está a viver na pele a situação, mas também aos familiares, que também é muito importante, não é? É verdade. Nós, desde novembro do ano passado, alguns meses depois da nossa fundação, decidimos criar uma linha de apoio que funciona das 14 às 20 horas, os 5 dias da semana, que é monitorizada por enfermeiras séniores, que é o 808-200-199, e que a linha de apoio responde a todas as informações que a população, não só pacientes, mas que a população tenha sobre qualquer sintoma, sobre qualquer necessidade que tenha de rastreio e, portanto, as pessoas que lá estão aptas para responder. Atrás da linha está um back-office que tem juristas, tem economistas, tem médicos, oncologistas, que daremos e que damos apoio às perguntas que não possam ser satisfeitas imediatamente. E vimos, durante este tempo todo, que o apoio psicoemocional é muito importante, sobretudo, e estamos a falar nos pacientes, porque um doente oncológico, quando conhece que é portador da doença, entra em estado de choque, ansiedade e uma angústia enorme. E, portanto, muitas vezes não quer sequer falar da doença durante os primeiros dias. E tudo aquilo que puder ser feito de acompanhamento psicológico aos pacientes na primeira fase da doença e também aos familiares, porque isto é uma doença prolongada, com tratamentos, com efeitos colaterais, e os familiares muitas vezes entram em esgotamento, muitas vezes não está criado o diálogo ideal entre o paciente e familiar. Muitas vezes até neste triângulo que é importante, que é os profissionais de saúde, o doente e a família, o diálogo é difícil e não é esclarecedor. E, portanto, nós entendemos que ao fim deste ano teríamos oportunidade e conseguimos de ter um apoio psicológico para além da linha e temos neste momento um psicólogo que gratuitamente, durante 2 dias por semana, à segunda-feira das 15 às 20 horas e à quinta-feira das 10 às 13, atende todas as pessoas que queiram, digamos, recorrer aos seus serviços. Achamos que o acompanhamento psicológico que a Europa Colon Portugal faz é fundamental para aumentar a qualidade de vida e para conseguir pôr que os pacientes entrem num processo de colaboração com o tratamento, porque quando nós... Os tratamentos são exatamente iguais a outro tipo de cancro, a quimioterapia, a radioterapia, passa muito por aí? Passa, porque os tratamentos químicos, aliás, quem nos visitar o site estão lá descritos, é a quimioterapia, é a radioterapia, é a cirurgia. Felizmente que a medicina evoluiu muito nestes últimos tempos, os tratamentos que coexistem são diferentes daqueles que há 2 anos existiam. Há moléculas que hoje estão a funcionar e que, digamos, o poder de resposta dos pacientes já é muito grande. Nós lutamos também para que a acessibilidade dos pacientes aos tratamentos seja igual em Portugal, independentemente da zona onde vivam ou do hospital em que tenham acesso, mas
Quando os profissionais de saúde prescrevem um tratamento, é para uma doença. E o elemento fundamental neste processo todo é o ser humano, é a pessoa, é o doente. Se ele não estiver, digamos, inserido no processo, não colaborar, não tiver força, não acreditar e não tiver esperança... Isso tem muito impacto na recuperação. É fundamental. Claro. Aliás, em termos científicos está provado nisso e, de facto, esta doença, nós quando falamos nelas, e temos que o dizer porque é um fator importante, que é a mortalidade que ela tem, mas também temos que dizer que, e temos que ver, que 50% pelo menos da população sobrevive, tem uma vida estabilizada, vive muitos anos depois de ser portador da doença e, portanto, há muitos casos de sucesso, como com certeza a Maria também conhece. Exatamente. Portanto, não se podem queixar de falta de apoio, pelo menos quando se trata do cancro dos intestinos. Muito obrigada, Vítor. Foi um prazer tê-lo aqui no Porto Alive. Já sabe, se quiser saber mais informações, tem a linha de apoio também, o site da Europe Colon. Vamos agora